Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Tava com medo de não dar certo aqui. Pastor hoje está celebrando um casamento, então ele não conseguiu vir, mas nós nos dividimos. Então ele foi, eu vim pra cá. Sofia e Avelarzinho, Avelar tá bem, graças a Deus. Sofia não tá tão legal. Sofia ficou também por conta que tá com uma infecção de ouvido lá. Hoje precisamos correr com eles, fomos pro hospital, entraram lá com medicação. Mas é Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos guardou, amém? Irmãos, quem está feliz? Aleluia. E eu quero começar te perguntando, o que faz você feliz? Se você parar para pensar aí, eu vou te perguntar, e você vai falar, eu vou te perguntar e você responde aí no seu coração. Mas o que faz você feliz? Você consegue se responder? Você consegue responder aí para você o que faz você feliz? Um carro novo? Uma casa nova? Um emprego novo? Você fala, não, estou mais profundo. Me faz feliz ver minha família bem, minha família unida. Me faz feliz ver os meus filhos bem. Me faz feliz ter um casamento bom. É ou não é? O que te faz feliz? Mas e quando você tem carro, você tem casa, você tem emprego, você tem uma família unida, você tem um casamento indo, você tem filhos que está tudo bem, e você continua triste? Quem aqui já bateu aquela tristeza que você não sabe por quê? Quem aqui? Eu já bati. Às vezes a gente fala assim, caramba, tô triste. E você não sabe por que você está triste. Aí você começa a pensar, você fala, poxa, as coisas estão indo bem, mas eu tô triste. As coisas estão indo legal, mas não sei, alguma coisa não está bem, porque eu estou triste. Ou então ao contrário, você coloca justificativa na sua tristeza porque você não está bem com tudo isso. Você às vezes pensa que você está chateado, que você está triste, que você está amargurado, que você está ansioso, que você está com aquele aperto aqui no coração, e você fala assim, as coisas não andam bem, por isso que eu estou triste. Eu estou desempregado, ou eu tenho um filho, uma filha que não está nos caminhos do Senhor, ou meu casamento não está muito legal. E aí você coloca a culpa daquilo que você está sentindo como tristeza, pelas provas, pelas lutas, nos problemas que você está passando. É ou não é? É um negócio muito doido, essa tal felicidade, essa tal alegria, essa felicidade que nós olhamos com os nossos olhos humanos. Mas eu te pergunto de novo, o que faz você feliz? Porque a verdadeira felicidade, ela não é muitas vezes aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. O que a nossa carne entende como felicidade, a luz da Bíblia não tem a ver com aquilo que a nossa carne está enxergando como felicidade. A felicidade à luz da Bíblia, ela é muito diferente do que a felicidade que a gente está acostumado a sentir. Ela é muito diferente do que aquela felicidade que a gente está acostumado a achar que é felicidade. A felicidade à luz da Bíblia, ela é muito diferente do que aquilo que a gente sente e que a gente entende como felicidade. Porque a nossa felicidade, ela quer abraçar aquilo que o mundo repudia. A nossa felicidade, a nossa felicidade, ela quer abraçar as coisas do mundo. Mas na Bíblia é diferente. A felicidade à luz da Bíblia, ela é completamente diferente. A felicidade à luz da Bíblia, ela é uma bem-aventurança. Porque muitas vezes quando a gente está feliz, à luz da Bíblia, a gente não está feliz no mundo. E muitas vezes quando a gente está feliz no mundo, a gente não está feliz à luz da Bíblia.
Você vai falar, meu Deus, você entrou aqui, você subiu aí para falar um monte de coisa que você está confundindo toda a minha cabeça. Você entrou aí, você subiu aí para ficar falando que eu não estou entendendo nada. O que é essa tal felicidade? Poxa, eu estou me sentindo tão feliz, mas eu estou vendo que coisas estão dando bem para que eu possa me sentir feliz. O que faz você feliz? Na Bíblia fala bem-aventurados, que em outras traduções diz felizes. E quando nós vamos lá para a Bíblia e nós entendemos e nós vemos os bem-aventurados, o que os bem-aventurados, o que os felizes fazem, ela não é uma ideia momentânea sobre felicidade, como a gente está acostumado a ver, como a gente está acostumado a pensar. Mas ela é uma forma como Deus enxerga a nossa aliança. É o nosso estado após nós termos sido comprados por Cristo. A felicidade, ela não tem a ver com aquilo que a gente sente lá fora. A felicidade, ela vai refletir o caráter dos cidadãos do reino de Deus. E quando nós temos o caráter dos cidadãos do reino de Deus, aí sim nós somos felizes. E é muito diferente do que aquilo que a gente está acostumado. É muito diferente do que aquilo que a gente acha que é felicidade. É muito diferente do que aquilo que a gente encontra felicidade. Por isso, muitas vezes você tem tudo e você é triste. Por isso, muitas vezes você está faltando coisa e você não consegue encontrar porque você está buscando a felicidade no lugar errado. Você está colocando a sua felicidade no lugar errado. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Você tem se alegrado no Senhor? A sua alegria, ela é no Senhor. Você tem falado, tá tudo aos olhos do mundo, não está caminhando conforme eu estava esperando, mas eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele está cuidando. Eu sei que eu estou feliz, porque eu não me alegro naquilo que o mundo pode me dar, mas eu estou feliz porque eu me alegro no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala com a gente, Deus. Fala no nosso coração, Senhor. Deus, que não tenha nada de mim nessa mensagem, Senhor, mas que tenha tudo aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou no meu coração, Pai. Eu me diminuo por completo, Senhor, para que o Senhor me encha, Pai. Me encha, Deus, de ousadia, me encha de intrepidez, me encha, Pai, do Teu Espírito Santo, me encha da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que eu possa derramar, que eu possa transbordar aquilo que durante essa semana o Senhor colocou no meu coração, aquilo que durante essa semana o Senhor ministrou no meu coração, Pai, porque eu creio, Senhor, que corações sairão daqui, Pai. Se alguém hoje entrou aqui sem estar feliz, vai sair daqui feliz, porque vai entender que a verdadeira felicidade, Pai, está no Senhor, Deus. Muito obrigada, Pai. Amém. Irmãos, a verdadeira felicidade, ela não está naquilo de externo, mas ela está nas coisas internas. Ela não está naquilo que você tem, mas ela está naquilo que você é. Ela não está naquilo que você pode ter, mas ela está naquilo que você pode ser. E eu creio aqui que eu estou falando com um monte de cidadão do céu, amém? Então a nossa felicidade, ela tem que estar no Senhor. E não nas coisas que o mundo pode nos dar. Não nas coisas que a gente pode se deleitar, nas coisas do mundo, mas que nós possamos ter a nossa felicidade no Senhor. Então abra comigo lá Mateus 5:3. Mateus 5:3. Colocou? Amém. Coloca para mim na nova linguagem de hoje, por favor. Dá para pôr? Porque às vezes eu estou pedindo um negócio que não dá para pôr, né? Aí. Amém. A versão da nova linguagem de hoje, ela vai mudar aí, ó. Em vez de bem-aventurados, vai estar escrito felizes. E eu quero ler nessa versão com você.
Mateus 5,3 diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Jesus já começa aqui, ó. Ele já começa aqui, ó, falando para você assim: feliz é quem é espiritualmente pobre, porque delas são o reino dos céus. Enquanto a gente acha que a felicidade é ter tudo materialmente falando, Jesus aqui já começa a nos mostrar que felicidade mesmo é ser obediente a Ele. É ser obediente à palavra de Deus, é buscar no Senhor a nossa felicidade. Felizes são os pobres de espírito. E sabe por quê? Porque quem é pobre de espírito sabe que depende do Senhor. Quem é pobre de espírito sabe que não tem a ver com você, mas tem a ver com aquilo que o Senhor faz em você. Tem a ver com Deus, que é onde você busca a sua felicidade. E essa é a primeira bem-aventurança. Essa é a primeira felicidade que Jesus começa a falar. Por quê? Porque nós precisamos, primeira coisa, nos esvaziar de nós para nos encher dele. Para você buscar e ter felicidade, a gente precisa se esvaziar da gente para poder achar a felicidade em Cristo. Porque quando nós somos felizes por nós, nós buscamos felicidades que de fato não existem. Nós buscamos felicidade daquilo que o mundo está falando. E nós andamos na contramão do mundo. E por isso, nós precisamos ser pobres de espírito, porque nós precisamos nos diminuir, para que o Senhor venha e que o Senhor nos encha. Ser pobre de espírito a gente precisa reconhecer que a nossa total dependência está em Deus. E eu te pergunto, a sua total dependência está em Deus? Ou tem hora que você acha que é você por você mesmo? Tem hora que a gente fala, eu já ouvi pessoas falando, mas nem Deus. E esse daí nem Deus ajuda. Nem Deus. Nem Deus. João Calvino diz, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Você sabe que sem Ele você não é nada? Você sabe que sem Deus você não é nada? Você sabe que sem Ele, eu e você, a gente não é nada sem Ele. Mas você tem essa certeza no seu coração? Você tem essa certeza no seu coração? Moisés falou assim, Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Pedro gritou, Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Paulo clamou, miserável homem que eu sou. Nós somos assim também? Pobre de espírito é aquele que expõe a ferida, sabe? Pobre de espírito é aquele que sabe que não é nada, mas que em Deus é tudo, porque é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pobre de espírito é aquele que sente fome, sente sede de Deus. Pobre de espírito é aquele que sabe que não é nada, mas sabe que é valioso em Deus, e nós só sabemos e reconhecemos o valor de Jesus quando nós somos pobres de espírito. Como que está o seu espírito? Como que está a sua felicidade? Essa daqui é a primeira. Você tem que voltar lá na primeira? Se esvaziar de você para se encher dele? Só assim que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Quando você se esvaziar de você e encontrar Jesus. Reconhecer o valor de Jesus. Então você vai encontrar a verdadeira felicidade. Mas Jesus não para por aí. Lá no versículo 4 ele vai dizer assim: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. E quando a gente lê esse versículo, se você lê esse versículo isolado, você vai dizer assim: feliz a pessoa que chora, pois Deus a consolará. Poxa, qualquer choro
qualquer forma, tudo que eu estiver passando de ruim, Deus vai me consolar. Mas quando a gente coloca esse versículo dentro do sermão que está sendo colocado, você entende que esse choro, ele não tem a ver com a carne. Esse choro, ele não tem a ver com aquilo que você está passando, vamos dizer assim, materialmente. Mas tem a ver com o choro da alma. Tem a ver com o choro do espírito. Tem a ver quando você entende, você se esvazia. Você diz, Senhor, por que eu fiz isso? Quando você se esvazia, você diz, Senhor, por que eu falei daquele jeito? Senhor, por que eu pensei daquela forma? Porque choro, ele não traz felicidade, muitas vezes, né? Porque outras vezes a gente acaba chorando de alegria. Mas na maioria das vezes o choro, ele não traz felicidade. Na maioria das vezes problema não traz felicidade. Mas aqui, esse choro, ele tem a ver com a alma. Você já se ajoelhou? Sabe aquele choro espontâneo? Aquele choro de quebrantamento? Aquele choro do pecado, aquele choro que é um choro espiritual, que você fala, Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Deus, eu não acredito que eu agi dessa forma. Deus, eu não acredito que eu não me controlei. Eu não acredito que eu pensei. Você já fez isso diante do Senhor? Você já falou e chorou, e chorou, e chorou, e falou, Deus, porque irmãos, a nossa raiz, ela é no pecado. Nós que precisamos lutar contra o pecado. É uma guerra mesmo, espírito. E o pecado é uma guerra da carne e do espírito. E você já teve esse choro? O seu coração está seco e seu olho também está seco. Como que está o seu coração? Você já teve esse arrependimento e esse choro? E nós somos felizes quando nós choramos. E aí a gente fala, feliz o que chora? Feliz o que chora? Porque muitas vezes nós estamos olhando com os olhos carnais. Muitas vezes nós estamos olhando com os olhos do mundo. Felizes os que choram, porque os que choram podem ser consolados pelo próprio Deus. Se quebrante na presença do Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Fale ao Senhor tudo aquilo que você sabe que não está fazendo bem para você. Tenha paciência. Mas saiba que você vai ser consolado. E isso vai te trazer alívio. E o consolo do Senhor que traz alívio, traz felicidade. Então, os que choram são felizes? Sim, os que choram são felizes. Os que choram são alegres, porque a alegria é em saber que você não está sozinho. Você tem felicidade em saber que Deus está cuidando de você e está consolando você. Você já se derramou na presença do Senhor? Para chorar e para falar, Deus, está tudo errado, Pai, mas olha, eu quero voltar lá no primeiro, eu quero me esvaziar, Senhor. Para você chorar na presença do Senhor, você precisa estar vazio de você mesmo. Você precisa estar vazio daquilo que você acha, daquilo que você se empodera, para falar, Deus, eu não sou ninguém se não for o Senhor. Eu não sou ninguém se não for o Senhor, Deus. No versículo 5 diz, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E você repara que um vai ligando o outro? Um vai entrando no outro? Um vai acessando o outro? Essas bem-aventuranças, uma vai entrando na outra? Não tem lugar, irmãos, para pessoa arrogante entre os filhos de Deus. Não tem lugar para arrogância no reino de Deus. Lá no lugar de humilde, em outras versões, vai falar a palavra manso. Você tem tido mansidão?
Você tem tido mansidão naquilo que você precisa fazer? Você tem tido mansidão para resolver problemas? Você tem tido mansidão durante o seu dia? Como tem sido os seus dias? Você tem sido humilde? Você tem sido manso? Como está aí? Essa palavra ela veio bem... Porque às vezes a gente acha, né? A gente fala que nós somos filhos de Deus. Nós falamos que nós somos cidadãos do céu. Nós falamos que o nosso lugar não é aqui, que aqui nós estamos de passagem, que nós estamos indo para o céu. Mas a sua felicidade não é no céu. Mas a sua alegria não vem do céu. Você não coloca a sua alegria, a sua felicidade nas coisas do céu. Como você quer ser um cidadão do céu? Como que você está caminhando para ser um cidadão do céu se você está mais para um cidadão da terra mesmo? Se você gosta, se você se deleita nas coisas dessa terra? Se você às vezes não conseguiu conquistar materialmente falando algo, pronto, já acabou para você. Você não tem mais alegria. Você não está mais feliz porque você não conseguiu o emprego que você queria. Você não tem mais felicidade porque você não conseguiu mudar para a casa que você queria. Você não tem mais felicidade porque você não conseguiu fazer algo desse mundo que você tanto queria. Como que você é um cidadão do céu? Como que você tem caminhado para ser um cidadão do céu? Você tem sido manso e humilde? Ou você acha que tudo vem de você? Você acha que você é melhor? Você fica se colocando em posição melhor? Você fica se achando melhor que alguém? Uma vez eu estava vendo um filme, e é um filme famoso, tá? Vocês tudo vão conhecer e eu não lembro o nome dele. Mas o menino que se afundou lá no lago. É um filme cristão. E aí chega uma hora lá, num momento, que o cara fala lá para ela. E ela fala assim: se não fosse a minha oração, ele não estaria vivo. Opa! Quantas vezes você já falou isso? Se não fosse a minha oração, meu filho não estava na igreja. Se não fosse a minha oração, não tinha dado certo. Se não fosse eu intercedendo, não tinha rolado. Irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que orar pelo seu filho, eu não estou dizendo que você tem que parar de orar, mas eu estou dizendo que aquele que faz não é você. Quantas e quantas vezes pessoas às vezes vêm aqui na frente e a pessoa quer escolher quem vai orar por ela. Não, eu vou pedir a oração da pessoa X. Por quê? Jesus habita só naquela pessoa? Às vezes a pessoa X não é a pessoa que vai orar por você, e é o Y que vai fazer tudo, porque é o poder de Cristo, é o poder de Deus, não tem a ver com as pessoas. Quantas vezes, às vezes a gente vai, a gente ora e acontece, você já fala, amada de Deus, Jesus faz através da minha vida, amém. Mas seja manso, seja humilde, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Mas os mansos e humildes, esses sim, serão abençoados, porque eles reconhecem que toda a glória pertence ao Senhor. Os mansos e humildes, eles reconhecem que eles estão debaixo do controle de Deus, que eles são submissos ao Senhor. Não tem a ver com aquilo que a gente é, mas tem a ver com o poder dele que se aperfeiçoa em nós. Quantas vezes você já achou que coisa aconteceu por causa de você? Quantas vezes? Pior, quantas vezes você já mudou o discurso de acordo com o lugar que você está? Já não? Você sabe o que você fala, aonde você fala. Quantas vezes você já mudou o discurso? Num lugar que... totalmente longe. Vamos falar do seu trabalho. As pessoas sabem que você é crente? Lá no seu trabalho as pessoas sabem que você é crente? Ou você se amolda aos padrões desse mundo? Você se amolda aos lugares que você está?
nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que tudo de bom que há em nós é Deus. Tem nada a ver com a gente. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Que nós não somos bons em nada. E eu não estou falando das 4 paredes da igreja. Mas eu estou falando lá de fora mesmo. Não estou falando ministerial. Porque o seu ministério é onde você estiver, você é missionário. Onde você estiver, você está em missão. Onde você estiver, você está em missão. Mas sabe, se é um técnico de geladeira, se é o melhor técnico que tem, saiba que tudo que há de bom em você vem de Deus. Foi Ele que te deu esse dom. Foi Ele que deixou com que você fosse bom naquilo que você faz. Você é o melhor matemático do seu trabalho, pois saiba que não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. Foi Ele que te deu esse dom, não tem a ver com você. Para de se colocar às vezes acima de Deus. Precisamos ter humildade para reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. E é isso que nos faz feliz. Não te faz feliz saber que você, não sendo nada, Ele vem com o poder dEle e te faz ser bom em quantas coisas que sem Ele você não seria? Foi Ele. É para Ele, é por Ele, é para Ele, é tudo dEle. Não tem nada a ver com a gente, que nós possamos ser humildes e mansos para reconhecer isso. Versículo 6, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. E eu te pergunto, do que você tem fome e sede? Do que você tem fome e sede? Você tem fome e sede de fazer a vontade de Deus só de domingo e de quinta? Ou você tem fome e sede de fazer a vontade de Deus? Vai respondendo para você. Vai respondendo para você. Porque o primeiro passo é voltar lá no começo e se esvaziar de você. Então, nesses pontos que eu vou perguntando, vai se esvaziando de você e vai entendendo, para que você consiga se esvaziar de você. E eu te pergunto, do que você tem fome e sede? Porque o nosso corpo, quem é que almoça todo dia? Quem é que janta todo dia? Não vou falar de almoço e janta, mas quem é que come todo dia? Tem uns irmãos que tá pela fé, hein? Nos jejum pesado, hein? Não levantaram a mão, glória a Deus, vivendo só de jejum. A gente come, a gente bebe todo dia. Quem aqui bebe água todo dia? Eita, aleluia, tem povo que também não tem sede não, Jesus. O nosso corpo, ele tem fome e sede todo dia. Você tem fome e sede de fazer a vontade de Deus todo dia? Igual o seu corpo tem fome e sede todo dia? É difícil, né? É difícil fazer a vontade de Deus. Não é fácil fazer a vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus, na maioria das vezes, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Como a gente canta lá naquele louvor, estou sonhando os sonhos de Deus. Por quê? Porque se você estiver sonhando o seu, você não está fazendo nada, você está fazendo. Porque a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa vontade. Ler a Bíblia, muitas vezes você não vai estar com um pique para ler a Bíblia, mas você estava com um pique para ler 3 vezes o Instagram. Rodar 3 vezes o Instagram. Mas vai sem vontade mesmo, que uma hora a vontade vai começar a aparecer. Você precisa ser constante. Você precisa todo dia lembrar que do mesmo jeito que você come e bebe para alimentar o seu corpo fisicamente, você precisa todo dia comer e beber para alimentar o seu corpo espiritualmente, para fazer a vontade de Deus, para seguir a vontade de Deus para a sua vida, porque é a vontade dEle que vai te fazer prosperar.
É a vontade dele que vai te fazer seguir a direção correta. E quando a gente não está na direção de Deus, as coisas não dão certo. As coisas mais prováveis a dar certo não dão, porque você não está seguindo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E a boa notícia é que o Senhor, Ele sacia aqueles que têm fome e sede por Ele. O Senhor, Ele sacia aqueles que têm fome e sede pela sua justiça. E é isso que tem que nos deixar alegres. Você tem que estar alegre por estar fazendo a vontade de Deus. Você tem que estar alegre por estar buscando a justiça de Deus. E fazer a vontade de Deus, irmão, é se posicionar. Fazer a vontade de Deus, buscar a justiça de Deus, não é passar a mão na cabeça e falar, ok, tá tudo bem. Você vai precisar se posicionar o tempo inteiro. Porque muitas vezes coisas vão acontecer e você vai ter que se posicionar. Você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida? Você tem andado nos caminhos que o Senhor tem te direcionado? Fica aquele puxãozinho de orelha. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Muitas vezes nós sabemos o caminho para a felicidade e a gente está triste porque quer. Porque o caminho da felicidade, ele não é fácil. Mas Jesus está falando que você vai ser feliz e você está querendo ser triste. Você que não está querendo buscar a sua felicidade. Porque muitas vezes você não quer fazer o que Deus manda você fazer. Versículo 7 diz, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. E até agora a gente estava falando da gente com Deus. E agora a gente está falando da gente com o outro. Agora ficou pesado, né? Agora ficou pesado. Até agora a gente falou da nossa atitude com Deus. E agora eu te pergunto, diante dos homens, como que você tem sido? Como estão as suas atitudes diante dos homens? Nós precisamos ser misericordiosos. Porque quando nós praticamos a misericórdia, a gente resplandece o caráter de Cristo em nós. Quando você é misericordioso, você reflete Deus na sua vida. Na verdade, você reflete aquilo que já está dentro. Você tem sido misericordioso? Você tem tido misericórdia das pessoas? Ou é tudo para você? Não é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É do que para mim, de mim, para mim são todas as coisas. Você tem vivido assim? A demonstração da misericórdia, ela é um sacrifício. É. Às vezes você não quer ter misericórdia das pessoas. Mas ela é agradável a Deus. Quem você está querendo agradar? Você está querendo agradar o mundo ou você está querendo agradar a Deus? Quando a gente, de fato, pratica essas bem-aventuranças, a gente se torna misericordioso. A gente não precisa ser, mas nós nos tornamos misericordioso. Porque isso começa a vir de dentro para fora. A palavra diz que nós somos mordomos do Senhor. Você tem sido mordomo do Senhor? Você sente a dor do outro? Você tem usado o que Deus te deu para abençoar pessoas? O mundo, ele tem sido melhor porque você existe? Aquele que tem misericórdia vai receber misericórdia de Deus. A palavra diz isso. Quando a gente faz algo para alguém, faz melhor para a gente. Quando nós somos misericordiosos com alguém, isso faz bem para a pessoa, mas faz mais bem ainda para você. E isso faz a gente feliz. Ser misericordioso te deixa feliz. Atos 20:35 diz, em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe.
Olha a felicidade aparecendo aí de novo. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Olha como é contraditório de novo. Porque lá no mundo é muito feliz quem recebe, não quem dá. Mas quando você é um cidadão do céu, você entende que é muito melhor você dar do que você receber. Você tem dado, você tem sido misericordioso. Isso vai trazer alegria para o meu e para o seu coração. Amém? 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Esse é forte. Porque o centro da nossa vida cristã está no coração. O coração provém tudo. E Jesus se interessa pelo estado do nosso coração. Porque o nosso coração, ele ocupa um lugar, vamos dizer assim, o centro do Evangelho. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu vou ler de novo. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como está o seu coração? Os puros de coração são aqueles que já choraram pelo pecado, já se chatearam por tudo que fizeram. São aqueles que reconhecem que são pecadores. Você já entendeu que você faz muita coisa errada? Você já entendeu que você por você só faz coisa errada? Que mesmo quando a gente está tentando acertar, a gente erra. Que mesmo quando a gente acha que está legal, não está. Nesse versículo, Jesus está dizendo que nós seremos bem-aventurados, que nós seremos felizes, quando a gente deixar com que a pureza penetre no nosso coração e ela ande pelas áreas da nossa vida: pensamento, emoção, motivação, desejos, vontades. Porque o coração, ele é a fonte de todas as nossas dificuldades. O coração, ele é enganoso. E como está o seu coração? Mateus 15:19 diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. E muitas vezes a gente acha que o mal está ao nosso redor. Muitas vezes a gente acha que o mal é aquele principado e potestade que se levantou e a gente precisa repreender. Não que não precise. Mas como está o seu coração? Muitas vezes você está olhando tanto o externo que você esquece o interno. Muitas vezes você está tão triste porque algo está te atacando que você não consegue ver que o que está te atacando é o seu coração. Porque ele é enganoso. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque ele é morada do Espírito Santo. Um coração puro serve a Deus. Um coração impuro finge que serve a Deus. Um coração impuro não consegue servir a dois deuses. Precisamos guardar o nosso coração, porque quando os nossos corações estiverem em tratamento, um coração puro é um coração feliz. É o coração de uma pessoa feliz. E às vezes as coisas não vão estar acontecendo, não vão estar dando nada certo. Mas você continua sendo feliz. Porque o seu coração está guardado. Porque a sua boca não está falando. Porque o seu coração está guardado. Analise o seu coração, irmão. Analise o seu coração, irmão. Versículo 9 diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. A gente vive em guerra. E aí Deus vem e fala assim: felizes as pessoas que trabalham pela paz.
Difícil você trabalhar por algo que às vezes você não tem. Difícil você trabalhar por algo que você não tem. Difícil você querer entregar algo para alguém daquilo que você não tem. Como que eu entrego algo para alguém se eu não tenho aquilo para entregar? E muitas vezes nós não temos paz. Porque muitas vezes a nossa paz, ela depende daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E a gente esquece que Jesus nos ensina que é a obediência que nos leva a um lugar de felicidade. Trilhar esse caminho de Jesus, irmão, ele é garantia de felicidade, mas ele não é garantia de tranquilidade. Ninguém está falando para você que caminhar com Cristo é ser tranquilo. Mas eu estou te falando que é uma garantia que caminhar com Cristo você vai ser feliz. Porque não tem a ver com a felicidade que as pessoas enxergam lá fora, mas tem a ver com a felicidade que habita aqui dentro de você. Tem a ver com aquilo que você sente. Tem a ver com Cristo no teu coração. Às vezes a gente olha e fala assim, quantas vezes você já não viu uma manchete, e eu mesma já vi, a gente fala assim, poxa, tinha tudo e se matou. Tinha tudo. Tinha casa, tinha carro, tinha emprego, família bem de vida, tinha tudo. E se matou. Porque não tinha paz. Não tinha essa paz. Felicidade não está em dinheiro. Felicidade não está em uma casa. Felicidade não está em um carro. Felicidade não está em uma roupa. E muitas vezes você tem tudo isso e é pobre. Porque você não tem Cristo. Esse caminho, ele vai ser difícil. Esse caminho, ele não vai ser fácil. Mas quando você entende, você vai sentir uma paz que vai exceder todo o entendimento. E você vai conseguir trabalhar por essa paz. Você vai conseguir entregar essa paz para outras pessoas. A gente fala da Samantha ainda porque não é tão... é meio recente. Mas o dia que a mãe dela faleceu e eu cheguei ali, eu vi tudo, eu falei, meu Deus, Samantha, como que você está conseguindo tratar tudo desse jeito? Ela falou, eu não sei. Eu não sei como, mas Deus está me sustentando. É aquela paz que excede todo entendimento. E de fato é a paz que excede todo entendimento. Não tem a ver, essa felicidade, ela não tem a ver com aquilo que está ali para fora, mas tem a ver com aquilo que habita dentro de você. Até porque João 16:33 vai dizer, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em quem você tem que ter paz? Nele, em Cristo. Porque nesse mundo, quem terá aflição? Nós. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está deixando claro para nós que nós vamos ter aflições. Mas antes, quando ele diz assim, ó, neste mundo vocês terão aflições. Antes disso ele diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele não está dizendo que a paz é o que o mundo prega de paz. Não é gente andando tudo de branco, fazendo paz e amor, não é isso. Não é isso. Mas é uma paz que excede todo entendimento, que vai te transformar, que vai te mudar. Aqui ele está falando que em meio às aflições, nele nós precisamos ter paz. Nele nós encontraremos a nossa paz. E mais uma vez Jesus aqui nesse sermão, ele mostra pra gente que a felicidade lá de fora entra em choque com a felicidade da Bíblia. A felicidade do mundo, ela entra em choque com a felicidade e a luz da Bíblia.
Às vezes a gente não tem paz porque a gente não tem paz dentro do nosso coração. O problema às vezes não está no lugar que você está, o problema está dentro de você. Não existe essa paz dentro de você. E aí você não consegue se saciar. Não consegue se saciar. Porque você não busca a verdadeira paz. A verdadeira paz, que é essa que excede todo entendimento, irmãos, é Jesus. Jesus é essa paz. Jesus é a nossa paz. Ele veio para restabelecer a paz. Na cruz ele restaurou por mim e por você. Nós fomos reconciliados. E precisamos crer que é Ele que traz essa paz para o nosso coração. Sem entender. Sem entender, porque a gente não precisa entender, a gente precisa crer. O Evangelho não veio para você entender, você não tem que entender, você tem que crer. Você precisa sentir. E essa paz que excede todo entendimento precisa transbordar em você. E só quem tem que consegue se esforçar para levar ela para outras pessoas. Porque é o que eu falei, quem não tem não entrega. Você não entrega o que você não tem. A Fernanda e o Luiz não estão aqui hoje porque eles abriram uma pizzaria e é isso. Se alguém pedir uma pizza e ela tiver sem pizza, ela pode até ir, mas ela não vai entregar pizza porque ela não tem para entregar. Nós precisamos trabalhar pela paz. Mas para que nós possamos trabalhar pela paz, nós precisamos ter paz. Para poder entregar essa paz para todas as pessoas. Nós precisamos ser pacificadores. É assim que algumas traduções da Bíblia chamam. Como que você está aí como pacificador? Você está trabalhando pela paz? Você está apresentando essa paz? A fim de que pessoas que estão ao seu lado possam sentir e mudar profundamente, serem transformados verdadeiramente. Você está conseguindo fazer florescer essa paz que habita em você? Porque só a paz que excede todo o entendimento vai nos trazer a verdadeira felicidade. Você tem buscado por essa paz? Como que tá? Jesus me pegou nessa mensagem, viu? Eu que sou cheia dos andar para lá e para cá. Hoje conseguiram fazer foto adoidado minha, que eu nem me mexi direito. O problema, irmãos, é que vai virando figurinha. Versículo 10. Depois que você já passou por tudo isso, olha como Jesus é perfeito. Ele foi pontuando cada felicidade. Porque a última não é fácil, não. Versículo 10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando o insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que loucura. Jesus está falando aqui assim, ó, que é bem romântico, né? A gente lê esse texto. Uau! Mas Jesus está falando assim, ó, que felizes são as pessoas que sofrem perseguição. Por quê? Por fazerem a vontade de Deus. Felizes são aqueles que são insultados. Que recebem calúnia. E, irmãos, é quase impossível compreender e associar perseguição com felicidade. Quem aqui consegue associar uma perseguição com felicidade? Eu não consigo. Se você estiver olhando com seus olhos humanos, é impossível você olhar e falar,
Caramba, feliz é aquele que é perseguido. Feliz é aquele que é caluniado. Feliz é aquele que perseguem. Feliz é aquele que brigam. Feliz é aquele que ficam falando mal. Mas, irmão, se você estiver fazendo a vontade de Deus, fica feliz. Porque perseguição na Bíblia, se você estiver fazendo a vontade de Deus, ela é felicidade. E essa é a grande loucura que é viver o Evangelho. Injustiça, inverdade sobre você, injúria, calúnia, insulto, perseguição, ataque. Como que isso pode te deixar feliz? Mesmo que a gente possa romantizar, porque nós estamos lendo a Bíblia, certeza que você está pensando isso. Como que você pode se sentir feliz se estão fazendo tudo isso contra você? Quando a gente acha que acabou, quando a gente acha que está acabando, chega mais um atormentado e te persegue mais uma vez. Alegrem-se, porque vocês estão fazendo a vontade de Deus. E Jesus está falando aqui que é isso aí que vai acontecer na sua vida. Mas eu quero te dizer que no Evangelho a cruz ela veio antes da coroa. A cruz ela veio antes da coroa. Mas depois do sofrimento vem a glória. Depois das coisas que você vai passar, depois das coisas que vão acontecer, nós não somos moradores daqui. Nós somos moradores lá do céu. E é lá. Aqui nós estamos fazendo a vontade de Deus. E se fazer a vontade de Deus vai ser alguém te insultar, glória a Deus. Vai ser alguém te humilhar, glória a Deus. Vai ser alguém te caluniar, glória a Deus. Vai ser alguém te perseguir, glória a Deus. Fique feliz porque você está fazendo a vontade de Deus. Você já viu às vezes quando falam assim, irmão, você é crente e não está passando por nenhuma luta, alguma coisa de errado você está fazendo. Eu já ouvi essa expressão. Eu não estou falando que é verdade, irmão, em nome de Jesus. Mas eu já ouvi várias vezes. Por quê? Porque o crente vai passando pela luta mesmo. O crente vai sendo insultado, vai sendo humilhado, vai sendo perseguido. Gente, aí fora, o mundo tá para mostrar o quanto nós cristãos estamos sendo perseguidos. E não é muito no macro, não. Eu já tive no micro. É micro que fala? No micro também. Porque eu sou chique. Eu já tive uma abençoada que me processou porque eu ofereci uma oração por ela. Para ela. E é assim. O Senhor, Ele vai dando a vitória. O Senhor, Ele vai trazendo a paz que excede todo entendimento. Você não entende por quê, mas você se sente feliz porque você fala, glória a Deus, eu estou no caminho que o Senhor tem mandado eu seguir. Glória a Deus, eu não sei por que eu estou passando por tudo isso, mas eu vou passando pela prova dando glória a Deus. E às vezes a pessoa que está passando por várias coisas, eu já dei esse testemunho aqui, mas eu vou falar de novo. A abençoada que me processou, que nós fomos lá para falar, porque eu queria orar por ela. Eu perdi, né? Porque ação trabalhista, eu nunca vi a empresa ganhar. Mas eu perdi tão pouco, que eu saí de lá feliz da vida, e ela saiu de lá muito brava. E ela que ganhou a ação e eu perdi. Por quê que eu saí feliz? Porque a paz que excede todo entendimento estava ali comigo. Porque eu sei que aquilo que ela disse era a vontade de Deus. Eu sei que o Senhor não me coloca em lugares para eu falar, não, ela não é crente, então eu não vou oferecer uma oração. Não, aonde eu colocar a planta dos meus pés, as pessoas vão saber que eu sirvo a um Deus vivo. E eu vou fazer a vontade dEle. As coisas no Evangelho a gente não entende, a gente vive. Você vai ser perseguido. Você vai ser insultado. Mas o Senhor que vai te dar a vitória.
não tem a ver com aquilo que o mundo está falando de você, mas tem a ver com aquilo que o Senhor pensa ao seu respeito. E isso é uma bem-aventurança dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. João 15:19 diz: se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Você é um escolhido do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. Você é um escolhido do Senhor. Nós nos alegramos em ser perseguidos. E porque Jesus disse que Ele nos tirou do mundo. Ele nos escolheu. E é por isso que o mundo nos odeia. É ou não é para ficar alegre, irmão? Mas não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos nos alegrar. Você é bem-aventurado? Você se encontrou nessas bem-aventuranças que nós lemos hoje? Quem que são os perseguidos? São os humildes, os que choram, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração. E aí eu te pergunto, sua alegria, ela está no reino? Ou ela está no mundo? Como que está a sua alegria? Você tem incomodado o mundo? Ou você tem agradado o mundo? Você tem sido perseguido por ser um discípulo de Jesus? Você tem sido perseguido por você buscar a sua alegria em Cristo? 1 Pedro 3,14 diz: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Eu quero convidar o pessoal de louvor aqui a subir. Você tem se amedrontado com as coisas que têm acontecendo? Você tem se amedrontado por se posicionar como um filho de Deus? E eu não sei qual é o estágio que você está. Eu não sei qual é a bem-aventurança que eu li aqui hoje, que você precisa voltar e rever. Eu não sei se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mas eu quero te dizer uma coisa: você só vai encontrar a verdadeira felicidade quando você entender que a felicidade é Jesus. Você só vai encontrar a verdadeira, saber o que é, na verdade. Você só vai viver a verdadeira felicidade quando você convidar Jesus para andar com você. Porque é esse Deus que enviou Jesus para se reconciliar com a gente, que vai trazer a verdadeira felicidade para nós. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem te deixado triste, eu não sei qual é a luta que você tem passado, eu não sei qual é o problema que você tem passado, eu não sei aonde você tem buscado alegria. Eu não sei aonde você tem colocado a sua alegria. Às vezes a sua alegria você tem buscado no seu marido. Às vezes a sua alegria você tem buscado nos seus filhos. Às vezes a sua alegria você tem buscado no seu trabalho. Às vezes você tem buscado a sua alegria em uma amizade. E você se frustra. Porque você tem buscado a sua alegria nas pessoas, nos lugares errados. Você precisa entender que a sua alegria está em Cristo.
E às vezes muitas coisas que nós passamos que não nos dá alegria, quando nós entendemos esse texto, nós nos sentimos alegres. Porque nós andamos na contramão do mundo. E não tem como os filhos de Deus que andam na contramão do mundo terem a mesma alegria do mundo. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou abrindo para você achar que você não pode ter um lugar bom para morar, que você não pode ter um meio de transporte bom para você andar. Eu não estou abrindo para isso. Mas isso são coisas que se agregam a nós. O que você precisa entender é que carro não faz gente feliz. Casa não faz gente feliz. Dinheiro não faz gente feliz. Mas Jesus te faz feliz. Porque se um dia você acabar perdendo coisas, você vai continuar estando alegre. Porque a presença do Senhor você não vai perder. A presença do Espírito Santo no seu coração, você não vai perder. O que faz você feliz? O pessoal de louvor vai cantar e eu quero que você agora não fique pensando no louvor, não fique prestando atenção no irmão que está na frente, no irmão que está do lado, no irmão que está atrás. Mas eu quero que você feche os seus olhos, abra a sua boca e comece a conversar com Deus. Comece a se recordar do que eu comecei perguntando aqui no começo do sermão. O que faz você feliz? O que faz você feliz? Vai conversando com o Senhor.